Olha aí, pessoal, a velha guarda do PT está muito preocupada com o governo Lula, principalmente com o fato dele não se aliar à velha guarda do PT. Esse pessoal não está sendo muito ouvido. E olha, vou falar para vocês, tá cheio aí de macaco velho nessa história e são caras que ajudaram o Lula a chegar aonde ele chegou atualmente. O porquê de o Lula não ouvi-los muito bem é uma questão a ser debatida, pode ter a ver com o histórico dessa gente. O pessoal queima filme mesmo de quem se aproxima deles, essa é a verdade, cheio de condenados pelo mensalão e outros casos semelhantes aí, mas a verdade é que hoje o Lula está praticamente sozinho dentro do seu governo, o gabinete ministerial não tem proximidade, não tem intimidade com o presidente da República. Vamos dar uma olhada nessa preocupação aqui, ver quais são os pontos apresentados por essa velha guarda do PT e se eles realmente procedem. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, quem está capitaneando esse movimento aqui é o senhor José Dirceu, obviamente o grande cérebro por trás do Lula, de tudo que o Lula se tornou, principalmente a partir de 2000, né? Então, tem vários outros nomes que compõem essa velha guarda do PT, que já estiveram nas graças do governo Lula no passado, mas que hoje foram completamente eclipsados. O próprio José Dirceu já ocupou o cargo de ministro da Casa Civil, na época lá do primeiro governo Lula, provavelmente, salvo engano. Luiz Guxiquem, Luiz Dulce e Gilberto Carvalho. São nomes bem conhecidos, todos eles envolvidos e às voltas com vários problemas nesse sentido aí. Mas então, logo no início do primeiro mandato do Lula, ele convidou vários desses nomes fortes do PT para compor o seu gabinete ministerial. Vários aqui, inclusive, estão no PT ou estavam no PT desde o início, desde a fundação do partido. Então, além de serem fiéis ao PT desde a origem, também eram considerados políticos muito experientes, gente de carreira no mundo político que entendia muito bem os meandros desse pântano chamado política aí. Acontece que agora, no terceiro mandato do Lula, não tem espaço para essa velha guarda do PT participar, figurar, por questões, circunstâncias diversas, conforme o pessoal da Veja pontua aqui. Eu diria que uma das principais circunstâncias o José Dirceu estava todo enrolado até pouco tempo atrás, né? Mas esses caras, muitos deles aqui foram condenados no passado. Eu diria que até muitos se deixaram queimar para poupar o Lula, acreditando que teriam espaço no futuro, não sei. Mas a verdade é que não pega bem para o Lula se aliar de novo a esses sujeitos do passado. Além do que, eles são caras fortes dentro do partido e hoje o PT carece de uma sucessão visível para o Lula. O cara tá velho, tá cansado e tá com uma popularidade muito baixa. Já era a hora do PT apontar o nome para suceder o Lula. Aliás, isso deveria ter sido feito há muito tempo. Só que já lá na época das eleições de 2010, quando o Lula precisava ser substituído por alguém, naquela época já estava perceptível para todos que não havia nomes no PT para sucederem o Lula. A grande verdade é que ele destruiu tudo que poderia representar um perigo para ele dentro do PT. Trazer qualquer um desses sujeitos de novo aqui para o protagonismo realmente não seria uma boa ideia, uma boa estratégia para o Lula nesse sentido. Agora, o grande nome realmente dessa turma é o José Dirceu, um cara que sempre fica falando, inclusive abertamente. Suponho que ele tenha aí uma tolerância grande por parte do Lula, até porque, conforme eu falei, ele é o grande mentor intelectual do Lula que nós hoje conhecemos. A velha guarda do PT tinha a característica de bater de frente com o Lula, coisa que não acontece com o gabinete ministerial atual. O pessoal simplesmente baixa a cabeça para tudo que o Lula fala, faz e quer. Inclusive, reza a lenda aí dos bastidores de Brasília que apenas 2 ministros, de um total de 39, não é? Apenas 2 chamam o Lula pelo nome. Todos os outros se referem a ele, tratam diretamente com ele como senhor presidente, para você ver o grau de formalidade que existe e também
a distância entre o Lula e o seu gabinete ministerial. Então, o José Dirceu falou o seguinte aqui, né? Conversando dando uma entrevista para uma rádio na Bahia, né? Ele falou aqui, então, um cara envolvido com mensalão e petrolão, a gente conhece bem a capivara dele, que o Lula tinha que ouvir mais ex-aliados ou antigos aliados, como João Paulo Cunha e o José Genuíno, né? Gente enrolada no mensalão, é claro, e o Valfrido dos Mares Guias, que é ex-ministro do governo. Por quê? Esses caras têm bastante experiência, têm estrada de sobra, conhecem os ditames do poder e têm liberdade para conversar francamente com o Lula, para apontar erros que ele possa estar cometendo e caminhos que ele deveria seguir. Por exemplo, né, o José Dirceu diz que a turma da velha guarda acredita que o Lula deveria entender que a esquerda não ganha a eleição sozinha e também não governa o país sozinha. Ela precisa do apoio de uma frente mais ampla aí, né? A tal da frente ampla no governo. Na concepção do pessoal da velha guarda, ou do José Dirceu pelo menos, o Lula não tem construído uma frente ampla, ele tem enfraquecido essa frente ampla e é por isso que ele está tão fraco. A consequência de enfraquecer a frente ampla é enfraquecer o governo também, e é por isso que o Lula tem levado muita paulada, inclusive junto ao Congresso Nacional, que é outro ponto listado aqui pelo José Dirceu, porque o governo deveria, no entender dele, priorizar pautas consensuais, menos as pautas polêmicas, as pautas que dividem e mais aquelas que são um tema comum e aceitável por todos, especialmente aqui na área da economia e da transição energética, né? Porque isso aí evita o desgaste de ficar batendo de frente com a direita no parlamento, enfraquecendo o governo em pautas que não são prioritárias para o país conforme eles colocam. Então, isso aqui é algo bastante realista, eu diria, tanto um ponto quanto o outro, né? José Dirceu não é um cara bobo, ele entende de política, tá nessa área, tá nesse meio há muito tempo, ele sabe do que ele fala. E a verdade é que, eu tenho apontado isso, não tenho envolvimento nenhum com política, não entendo nada dos bastidores, mas eu tenho apontado já há algum tempo aqui no canal o fato de que o Lula ficar batendo de frente sempre com o Congresso Nacional em temas em que ele vai perder, aquele negócio marco indígena, a situação da desoneração da folha de pagamento, vários outros temas também, inclusive morais, o governo tem batido de frente com o Congresso Nacional e já de antemão sabendo que vai perder. É uma coisa que não entra na minha cabeça, porque cada nova derrota que o Lula sofre no Congresso Nacional, mais enfraquecido ele fica junto ao poder, junto à composição estatal que é responsável por derrubá-lo do cargo, por fazer um impeachment, né? Então, à medida em que o Lula apresenta um projeto de lei que é rejeitado, ou uma MP que é rejeitada pelo Congresso Nacional, ou na medida em que o Congresso aprova algo à revelia do governo e que o Lula veta por completo, e esse veto é massacrado no Congresso Nacional, fica mais claro o quão fácil é tirar o Lula da presidência da República se o Congresso Nacional assim desejar. E aí o governo Lula se enfraquece, precisa recorrer mais à situação de negociação de cargos, de uma estatal ou de alguma coisa desse tipo, de emendas, para parcamente se manter estável. Então, eu vejo essa percepção aqui do povo da velha guarda do PT como correta. Eles entendem desse negócio de política, desse negócio de negociação mesmo, de negociatas, de articulação junto a outros poderes políticos também. E o que eles têm apontado para o Lula é verdade. A grande questão é, será que o Molusco está disposto a ouvir? E eu torço para que não. Quando o nosso inimigo está errando, a gente quer mais é que ele continue errando, não é mesmo? E o Lula tem errado em vários aspectos, enfiando os pés pelas mãos, se isolando, eliminando por completo qualquer chance de alguém com relevância substituí-lo no futuro, próximo ou não tão próximo assim, e dando um atestado de incompetência de maneira geral. Isso é muito bom no sentido do enfraquecimento do governo e da abertura de possibilidade, por exemplo, de um impeachment, de mais pressões contra o governo para limitar esse ímpeto esquerdista que o PT tem.
E, de maneira geral, isso aqui compromete a sobrevivência da própria esquerda no longo prazo, de sorte que torço para que o Lula não continue ouvindo a velha guarda do PT, porque prefiro que ele continue cometendo os mesmos erros. Mas me diga aí o que é que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.